Há um desejo no nosso coração mais do que qualquer outra coisa, de nós sermos a igreja do Senhor, queridos. De nós sermos a igreja mais do que a gente vir a igreja, nós sermos a igreja do Senhor. Mais do que a gente participar de uma igreja, a gente ser a igreja do Senhor. Eu vejo que o Evangelho ele tem um início muito claro, que é um milagre. Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, nós estamos aqui. Essa é a boa nova. Essa é a boa nova. Jesus ressuscitou. Eu vou dizer isso de novo, mais uma vez. Jesus ressuscitou. Então, essa é a verdade do Evangelho, querido, que precisa ser ministrada sobre as nossas vidas, que precisa estar enraizada na nossa vida, no nosso coração. Nós precisamos voltar a ser a igreja como? Anunciando a verdade do Evangelho. E qual é essa verdade? É que Jesus ressuscitou. A realidade é que isso era algo, como eu posso dizer, uma blasfêmia no meio dos judeus no início do Evangelho. Por quê? Porque eles não acreditavam na ressurreição. E a nossa vida começou naquele domingo de manhã que Jesus voltou à vida. A nossa vida começou, a nossa vida estava ali quando Jesus ressuscitou. E essa é a verdade de todo o Evangelho. Todo o Evangelho se baseia na vida de Jesus. Sem Jesus não há Evangelho. Amém? Queridos, nesses dias eu quero que você abra a Bíblia, pode abrir na Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Nós estamos iniciando, esse tempo, aqui na igreja principalmente, nós estamos iniciando o mês de agosto, e com esse mês, nós precisamos, entrando nessa atmosfera do novo, porque é agosto, um novo mês, começar com novas atitudes. Não tem como a gente ter um novo mês ou um novo tempo, nem um novo ano, se a gente não começa com novas atitudes. E é tão importante isso, esse tempo, que essa semana, na verdade, aconteceu tanta coisa, meu celular quebrou, quando eu consegui um celular emprestado, se eu não me engano foi na quinta ou na sexta-feira, e eu liguei meu celular, tinha um monte de mensagem, uma dessas mensagens era do Dória, falando que a partir do dia 17 de agosto, já não vai ter mais limitações de pessoas, nem em ambiente fechado e nem em ambiente aberto. A partir do dia... Tem gente que ficou triste, né, irmão? Porque vai voltar a normal. Está desesperado, né? Tem gente que... É isso que eu falei semana passada. E aí alguns ficaram, meu Deus, será que é comigo? Tem gente na live aí? Tem gente, né? O pessoal está aí, né? Então, vai voltar, querido. Ainda que alguns estejam orando e falando assim, não volta não. Vai voltar, querido. Então eu vou dizer de novo, a partir do dia 17 de agosto, hoje é dia 1º de agosto, a partir do dia 17 de agosto, não haverá mais nenhum tipo de limitação, não é nem 40%, nem 30%, nem 20%, nem tantos por cento, vai voltar ao normal. A quantidade, lógico, vai ter máscara ainda, vai estar sobre, mas, por enquanto também, porque daqui a pouco o anúncio sem máscaras vai chegar logo, logo. Eu creio que nós já vamos poder. Então agora é um mês de resgate. É um mês que nós precisamos resgatar. Por quê, querido? Durante a pandemia, pode abaixar bem, viu? Durante a pandemia, só um minutinho aqui. Durante a pandemia, a gente adotou novos hábitos, sim ou não? A gente praticamente teve que refazer as nossas vidas. A gente não tinha costume de chegar num lugar e não cumprimentar as pessoas, né, irmão? Agora a gente aprendeu a fazer só assim, tudo bom. Antigamente, se fizesse só assim, era falta de educação, pelo menos na minha época, né?
Para mim é na falta de educação, não aperta a mão da pessoa, não é só de longe não. Então agora a gente se adaptou a muitas coisas. E naquele momento era válido isso. Para esse momento, para um período, é válido. A gente tem que se adaptar a algumas coisas. Só que existem coisas que Deus permite que a gente faça e viva, que é por um momento. Amém? Por exemplo, bispo, o que você pode dizer como exemplo disso? Muito fácil. O tabernáculo. O tabernáculo, ele foi estabelecido por um período de tempo. Até Jesus vir e falar assim, gente, agora não é mais um lugar, agora é uma pessoa. Só que aí, muita gente não consegue transicionar, irmão. Aí a Bíblia diz que o povo judeu se amarrou com o templo e o tabernáculo. Só que agora já virou a chave, agora não é mais a antiga aliança, é a nova. Agora eu não preciso mais sacrificar um animal no altar. Jesus já morreu. Então, o que era feito na antiga aliança não pode ser feito agora. Por quê? Porque não serve mais. Mudou a temporada. Então, queridos, existem coisas que a gente viveu na pandemia que a gente precisou se adaptar para aquele momento. Agora eu vou até adotar a fase do Dória, do governo, fase de transição. Nós estamos na fase de transição. Qual fase de transição é essa? Saindo de um momento de dificuldade, de pandemia, de turbulência, e agora a gente está restabelecendo a nossa vida. E agora a gente está saindo de um momento de paralisia global e entrando num lugar de crescimento, de voltar a crescer. Porque, na verdade, muitas coisas paralisaram naquele momento, nesses momentos. Agora, precisa voltar de novo. Então, tem gente que acostumou a assistir o culto na live. Eu não estou julgando isso, irmão. Eu não estou falando que é um problema. Só que a forma que você cultua em casa não é a mesma que você cultua na igreja. Então, em casa, a gente estava... E eu assisti já culto em casa também, irmão. Então, não estou falando mal, não. Mas, você está assistindo culto em casa, a própria palavra diz, você é um telespectador. Você está assistindo culto. Sim ou não? Está assistindo. Dificilmente, alguém ergue a mão lá. Eu conheço uma pessoa que faz isso muito bem. Mas ergue a mão, se entrega e tal. Agora, a maioria senta e assiste. Nada com isso, não tem problema. Você recebe do seu jeito. Só que não é a mesma forma que você cultua na igreja. Na igreja é lugar de não ser um telespectador. Você não está no teatro, você não está no cinema, você está num ambiente de culto. E o culto a gente presta a Deus, não assiste culto. Porque na antiga aliança eles assistiam. Sim ou não? Porque preste atenção, a Bíblia diz que uma vez no ano o sumo sacerdote levava o sacrifício até o Santo dos Santos. E a Bíblia diz que era uma vez ao ano e não podia ter mácula. Aí todo o povo ficava fazendo o quê, gente? Assistindo. A gente não pode participar. A gente só tem que ver o sacerdote, o que eles estão fazendo. Nossa, olha que lindo eles adorando. Esse era o comentário, irmão. Olha que bonito eles adorando a Deus. Olha lá, estão sacrificando. Aí a Bíblia diz que havia uma nuvem e uma fumaça. A Bíblia diz que Deus descia e o povo ficava olhando, porque eles desciam só sobre o altar e estava no ambiente onde os sacerdotes estavam. Então toda a comunidade ficava o quê? Assistindo. Nossa, olha, a presença de Deus veio. Mas eu só estou assistindo. Só que agora na nova aliança, o que Jesus diz? Agora eu vou enviar o Espírito Santo a vocês.
e vocês serão minhas testemunhas. Então agora não é só uma pessoa que recebe, agora não é só uma pessoa que participa, agora é toda a igreja que pode participar do culto ao Senhor. Então você pode, e é isso que a gente precisa entender. Você que está aqui na igreja, você que está em casa, você precisa entender isso. Antes você sentava e assistia, agora todo mundo pode participar. Só que qual que é o problema? Como eu não entendo, e eu não dou valor àquilo que eles estavam recebendo, por isso que Pedro, quando vai entrar na nova aliança, ele fala, eu quero receber isso, os novos vêm mergulhando mesmo, por quê? Porque eles só assistiam, eles estavam cansados de assistir, eles estavam cansados de ir para o culto, ficar olhando os outros receberem, os outros serem movidos pelo Senhor, olhando e falando assim, eu queria receber isso. E agora quando termina, vem a nova aliança. Jesus diz, agora não é só para quem está no púlpito, agora não é só para quem está com o microfone na mão, agora é para você também, agora é para você, é para mim, é para o menor, Amém, queridos? Então você está aqui, você pode receber isso. Eu sei, mas bispo está frio, pelo amor de Deus, irmão, então assiste de casa. Assiste de casa. Tem gente que só falta vir cobertor para a igreja. Não, bispo, se eu pudesse, eu estaria cobertor aqui. Irmão, pelo amor de Deus. Que isso? Você está mais gelado do que você imaginava. Então a gente precisa despertar para isso, amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Tem alguns avisos que a gente vai dar aqui, mas é para o final do culto. Semana passada, eu ministrei sobre sobrenaturalmente natural. Amém? Foi isso, né? E hoje eu vou falar sobre naturalmente sobrenatural. Hoje é o contrário. Semana passada foi uma coisa, hoje é outra. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim, minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu quero ler de novo o versículo 4 e 5. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Diga comigo, poder de Deus. Não, diga mais alto, poder de Deus. Preste atenção que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, gente, eu ministrei a vocês, eu ministrei a palavra a vocês, só que a minha mensagem não foi só de palavra persuasiva. Querido, coach não existe só de 10 anos para cá. Coach já existia há muitos anos, só não tinha esse nome. Amém? Palestrante bom, gente que sabe fazer a palestra, não é de hoje, sempre existiu. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo sobre isso. Eu não falei a vocês com palavras de sabedoria humana, mas com manifestação do poder do Espírito. Semana passada eu falei que a gente precisa entender que temos uma linha, que nós temos que saber andar em equilíbrio. A vida natural aqui na terra, e eu dei exemplo sobre isso, e também a vida sobrenatural. Mas eu falei mais e dei ênfase na vida natural, e hoje nós vamos falar sobre o sobrenatural. Abra lá Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18 diz assim: e estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, mal nenhum, e imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Amém? Irmão, você está
gelado mesmo, né, irmão? Que isso, irmão? Não dá nem um amém? Vou pregar mesmo assim. Jesus está falando sobre algo tremendo aqui. Ele está dizendo, esses sinais acompanharão os que crerem. Semana passada eu falei que nós somos pessoas naturais, mas nós precisamos entender que não é só de ser um bom cidadão que o cristão tem que ser feito. A gente fala assim, não, ô bispo, é o seguinte, eu não estou desviado não, eu não estou bebendo, eu não estou fumando, eu não estou fazendo coisa errada, mas eu não estou desviado. Mas querido, quem disse que isso é característica de um cristão? Quem disse que ser um bom cidadão é característica de um cristão? Na verdade, isso é obrigação. Amém? Quem conhece um ímpio, que cara, é gente boa. Quem conhece? Chega a mão aqui. Só um? Ah, tá. O cara é gente boa, não rouba ninguém, não fala, não usa de palavra torpe, né? Às vezes ele é até mais crente do que alguns que estão na igreja. Tem muito disso. Só que isso não define quem é um cristão ou não. Porque por mais que eu disse semana passada que nós temos uma reputação diante de Deus a zelar, que aquilo que a gente faz glorifica a Deus, nós precisamos entender que nós precisamos caminhar no sobrenatural. Nós não podemos aceitar sermos cristãos que vivem somente uma vida natural e não vivem uma vida sobrenatural. Como assim, pastor? Eu estou dizendo assim, a gente precisa ter testemunho de cristãos. Quais são esses testemunhos? Jesus mesmo disse, estes sinais vão seguir aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão doentes, falarão novas línguas. Agora, isso é um testemunho. Aí Jesus está dizendo assim, esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Jesus não está falando assim, olha, vocês vão viver uma vida, um cidadão, como um ótimo cidadão. Só isso é ser crente. Não. Jesus disse, eu quero que vocês vivam uma vida sobrenatural e depois tenham uma vida diante dos homens também irrepreensível. Nós precisamos entender que diante de Deus nós temos uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? Atrair o reino de Deus para a terra. Você não entendeu isso, querido? Nós temos uma responsabilidade de atrair o reino de Deus para a terra, atrair o que está no céu. Jesus, quando nos ensina na oração do Pai Nosso, Ele diz, assim na terra como no céu. Então o que Jesus está dizendo? Ele está falando assim, Pai, quando eles estiverem orando dessa forma, eles vão atrair o que está no céu para a terra. Nós somos os arautos de Deus nesse lugar, nesse ambiente. E por mais que nós estejamos em lugares naturais, vivendo com pessoas naturais, nós precisamos ter ações sobrenaturais. Ou seja, que isso, bispo? Eu não entendi. Se você entrar numa casa, você tem que ir naquele lugar profetizar a bênção de Deus. Isso é a palavra de Deus, irmão. Você tem que entrar naquele lugar e falar, Deus, eu tomo autoridade no nome de Jesus, e eu tomo esse lugar para ti, eu apresento esse lugar para ti. Um cristão que não vive no sobrenatural, ele não entendeu quem ele é, e nem quem Deus é. Porque a palavra diz que as nossas armas são poderosas em Deus. Diga comigo, em Deus. Não, diga mais forte, em Deus. Então, se as minhas armas são poderosas em Deus, não é só no meu testemunho. Amém? As minhas ações diante de Deus. Abra lá agora em João capítulo 14, versículo 12. O que eu faço diante de Deus reflete no mundo espiritual. Nós somos seres também espirituais, e a nossa guerra é espiritual. Mas olha que interessante que Jesus está dizendo em João 14, versículo 12, 13 e 14.
João 14, versículos 12, 13 e 14. Diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Não, preste atenção aqui, querido. Olha o que Jesus diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Irmão, eu acho que você tinha que dar um glória a Deus mais forte do que isso. E eu acho que você tinha que crer na palavra de Deus. É o próprio Jesus dizendo: aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que tenho realizado. Ô bispo, mas que obras que Jesus estava realizando? Olha que interessante. O apóstolo João não, o profeta João estava lá profetizando, foi preso, foi colocado na prisão. Aí ele mandou os seus discípulos perguntarem para Jesus: és tu o Messias? Aquele que era de vir? Irmão, engraçado que é o mesmo João que batizou Jesus. É o mesmo João que disse: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. É o mesmo João. Ele está confuso. Ele se confundiu, como todo crente. Por isso que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo hoje, porque ele não oculta os erros dos homens. Porque a Bíblia seria uma mentira se nela não existissem os erros dos homens. Ela não oculta, irmão. Ela fala assim: foram homens usados por Deus, mas eles também erraram. Para mostrar para mim e para você que mesmo a gente errando, Deus pode usar a nossa vida para fazer coisas extraordinárias. Olhe para alguém e diga: mesmo você errando, Deus pode usar a sua vida para fazer coisas extraordinárias. Fala para ele assim: porque não é você que faz, é Ele que faz. Porque se for a gente, então a nossa obra pode trazer alguma coisa, só que a gente não pode fazer nada, irmão. É tudo a graça de Deus. Aí, então João está confuso. Aí ele manda perguntar: Jesus, tu és o Cristo, aquele que haveria de vir? Aí, olha a resposta de Jesus. Jesus olha para os discípulos de João e diz assim: digam a João, os cegos veem, os coxos andam, os mortos estão ressuscitando. Olha que interessante, Jesus não fala assim: eu sou o Cristo. Ele só está dizendo: fala para João o que está acontecendo através de mim, e ele vai entender quem sou eu. Fala para João, sabe? Oh meu Deus do céu, alguém precisa entender isso. Fala para João o que está acontecendo através de mim, e João vai entender quem eu sou. Irmão, você está entendendo? Jesus não podia responder assim, Rafael. Diz para ele que sim, eu sou o Messias. Ele diz: não, fala para João, os cegos veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam. Está acontecendo um avivamento aqui. Aí quando a notícia chega para João, ele fala: oh meu Deus, esse é o Cristo. Aí então Jesus olha para nós e diz: eu digo a verdade. Quando ele fala assim, em verdade vos digo, ou em digo a verdade, é que ele está enfatizando uma coisa. É como se ele estivesse falando assim, nos dias de hoje: presta atenção. É como se ele tivesse, sabe quando a mãe vai falar: presta atenção. Alguém vai chamar a atenção: ei, presta atenção que eu vou falar. Então quando Jesus está falando em verdade vos digo, ele está falando: olha o que eu vou falar que é importante. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Aquele que crê em mim também vai se mover no nível que eu tenho me movido. Eu quero dizer algo para você, querido. Deus chamou você. Se você crê nele, ele também vai operar grandes coisas através de você. Como? Através da fé. Se você crê em mim, Jesus está dizendo: se você crê em mim, você vai fazer o que eu estou fazendo. Oh meu Deus do céu, irmão, você não está entendendo. Eu vou dizer de novo: se você crê em mim, Jesus disse, você fará também as obras que eu tenho realizado. Mas não vai parar por aí não, irmão. Não vai parar por aí não. O texto não termina aí. Vamos terminar o texto? Olha o que diz.
João 14, versículo 12. Olha lá. Fará coisas, oh meu Deus do céu, ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Irmão, você está entendendo aqui? Aí ele diz, são dois níveis. Ele diz, vocês vão fazer, aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu faço. Segundo, vai fazer coisas ainda maiores do que eu faço. Aí ele diz assim, por quê? Porque eu estou indo para o Pai. Olha aqui para mim, sabe o que Jesus está dizendo? Mais ou menos isso. Ó, eu tenho que ir embora. Você me substitui agora. Você está entendendo, irmão? Ele está dizendo, filho, eu estou indo embora. Por isso que os discípulos ficaram apavorados. Jesus, mas e agora? O senhor vai embora? Não, estou deixando vocês. Eu estou deixando vocês porque vocês também vão fazer obras ainda maiores do que as minhas. Ainda maiores do que eu fiz, você também vai se mover nisso. E olha que interessante, o versículo 13. Ele diz, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Diga comigo, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí ó, eu quero terminar lendo o versículo 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Sabe o que é interessante? Que o apóstolo Tiago, ele diz exatamente sobre isso. Ele fala sobre pedir. Ele fala assim, vocês pedem e não recebem, porque não pedem direito, pedem mal, não sabem pedir. A questão, querido, é que Deus colocou na nossa boca o poder que estava na vida dele. Interessante que depois que ele termina, ele fala, eu vou enviar agora o Espírito Santo. Então a igreja primitiva, e o nome dessa série é Atos 29, exatamente para resgatar o que foi perdido da igreja primitiva. A igreja primitiva em Atos 2, eles começaram, e a gente já falou sobre unidade, já falamos sobre tudo aqui, mas eles se moviam no sobrenatural. Eles tinham faro para o sobrenatural. A Bíblia diz que Pedro e João estão subindo para o templo para orar, e ali eles encontram um homem coxo. Naquele momento, Pedro e João falam assim para ele, olha, nós não temos dinheiro, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Querido, oh meu Deus do céu, olha aqui, mais importante do que o que está na sua mão é o que está dentro de você. Eu vou dizer isso de novo, alguém precisa receber isso aqui em nome de Jesus. Deus está querendo que você desperte, querido. Mais importante do que o que você tem nas mãos é o que está dentro de você. Mais importante do que o que está fora é o que está dentro. Mais importante do que o que está acontecendo fora é o que Deus colocou dentro de você. Ô bispo, mas espera aí, tem gente que tem mais recursos do que eu, tem gente que tem mais dinheiro do que eu, não importa, dê o que está dentro de você, que isso vale muito mais do que qualquer ouro, prata e tesouro desse mundo. Querido, as pessoas querem o que está dentro de você. Olha aqui para mim, pelo amor de Deus, igreja, as pessoas estão querendo o que está dentro de você. A busca número 1 do mundo é dinheiro. Isso não é só no Brasil, isso em qualquer lugar do mundo. Só que depois que as pessoas têm dinheiro, elas tentam comprar paz. Depois que as pessoas ganham dinheiro, elas tentam comprar descanso. Depois que as pessoas têm dinheiro, elas percebem. Olha aqui para mim, querido. Isso é de alguém que sabe o que está falando. Por quê? Já tratou de algumas pessoas. Depois que elas têm dinheiro, tem um salário bom, está trabalhando por um salário. Depois que tem um salário, ela percebe que ela tem um vazio maior do que o
o sonho que ela tinha de ganhar aquele salário. E nenhum salário do mundo vai cobrir o vazio que só Jesus pode cobrir. Nenhum dinheiro do mundo vai cobrir o que só Jesus pode fazer na vida de alguém. Então, querido, olha aqui para mim, eu entendo que nós temos um tesouro, e o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, ou é 2 Coríntios capítulo 4, mas é o capítulo 4 de algum dos textos. Ele diz: nós temos um tesouro em vasos de barro. Nós temos um tesouro em vasos de barro. Eu tenho um tesouro dentro de mim, eu tenho algo dentro de mim que vale muito mais do que dinheiro, que vale muito mais do que o melhor carro, que vale muito mais do que o carro do ano, que vale muito mais do que o salário gordo. Eu tenho um tesouro que vale muito mais do que isso. E olha aqui para mim, querido, foi isso que atraiu o povo à igreja. Por quê? Olha aqui para mim, porque eles não tinham recurso suficiente, nunca tiveram. Eles não tinham dinheiro suficiente, eles não tinham roupas suficientes, mas eles tinham o que ninguém tinha. Se você não sabia, José de Arimateia e Nicodemos eram milionários na época. Sabe quem é José de Arimateia? Para quem não sabe aí, é quem buscou o corpo de Jesus e colocou o corpo de Jesus num sepulcro novo. Naquela época, querido, o pobre não tinha sepulcro. Eles pegavam os corpos de quem estava na cruz e jogavam tudo misturado um com o outro. Você está aqui? Então quem era pobre não tinha sepulcro, só quem era rico. Só que Jesus atraiu até os milionários. Por quê? Porque ele tinha. Você não está entendendo. Você está procurando a coisa errada. Você está procurando a coisa errada. Você não tem que procurar dinheiro, porque o dinheiro não vai te dar o que você precisa. Você tem que procurar quem tem as riquezas, porque riqueza não tem a ver com dinheiro. Riqueza é o que é intocável. Dinheiro você pode tocar, riqueza não. Quer ver um tipo de riqueza? Tua família é uma riqueza. Amém? Alguns ficaram pensando aí, não sei porquê, né, irmão? Talvez sua família seja tribulada. Sua família é uma riqueza, é intocável. Agora, interessante é que Jesus está lá. Nenhum dos 12 talvez tinham condições financeiras de colocar Jesus num sepulcro novo. Mas, irmãos, quando Jesus estava fazendo o ministério, a gente só fala de Nicodemos no momento em que ele não entendeu o que Jesus disse. João capítulo 3, Nicodemos vai até Jesus. Ele era milionário, querido. Ele tinha dinheiro. Ele sentiu a necessidade do mestre. Ele olhou para Jesus e falou: cara, esse cara tem uma coisa que eu não tenho. Aí ele vai tão ansioso, ele diz: Jesus, olha, a gente fala tão mal, eu já vi tanto pregador falando mal de Nicodemos. Ele não entendeu. Mas pelo menos ele tentou entender, porque ele foi atrás. E os outros que não foram? Que se ele foi atrás é porque ele queria. Tudo bem, foi de noite, para tentar se esconder dos judeus, porque naquela época eles iam realmente liquidar ele. Mas ele foi atrás de Jesus. Jesus, o que eu preciso fazer para nascer de novo? Meu dinheiro não dá para pagar isso, mestre. Querido, a nossa realidade é: a igreja tem o que o mundo não tem. Você não entendeu, querido? Você não entendeu, e eu preciso dizer de novo: a igreja tem o que o mundo não tem. Você está querendo, olha aqui para mim, para de desejar o que o mundo tem, porque o mundo não pode suprir você. Nada que está lá pode suprir você. Pelo contrário, o que está em você pode suprir o vazio daqueles que estão no mundo. O que está em você pode suprir o vazio daqueles que estão no mundo. Eles podem ter o dinheiro que for. E querido, o problema não é ter dinheiro.
Amém? Não é problema, porque Deus usou um milionário para colocar ele dentro de um túmulo novo. E eles entenderam, eles falaram assim: esse Jesus aí, cara, irmão, olha aqui para mim, não foi 12 que cuidou do corpo de Jesus. A Bíblia diz que José de Arimateia pegou o corpo e cuidou do corpo. Você está entendendo que ele pega o corpo de Jesus, o corpo sangrento, fala: vou cuidar do mestre. Irmão, olha aqui, está com Jesus, quando o corpo dele está vivo é fácil, irmão. Quero ver cuidar do corpo morto do mestre. Ele entendeu o evangelho, falou: cara, se Jesus curou minha vida, cara. Ele falou assim: não adianta. Todo o recurso que eu tenho, um sepulcro que talvez era para a família dele, ele diz: o primeiro que vai usar o mestre. Querido, a gente precisa entender que você não precisa almejar e desejar o que está no mundo, querido. É eles que precisam olhar para nós e falar: eu quero isso que está dentro de você. Você não tem tanto recurso que nem eu tenho. Você não tem, e esses são os dias, querido, que aqueles irão ver. Eles vão olhar e falar: eu quero isso que você tem. O que é isso que você tem? A Bíblia diz que os discípulos estavam se movendo tanto em íntima compaixão, em abençoar, em honrar, em semear. Eles não tinham tanto recurso. A Bíblia diz que chegou um homem diante de Pedro e falou: eu quero comprar isso que você tem. Fala o preço para mim, dessa unção que você tem, disso aí que está na sua vida. Fala para mim quanto é. Pedro diz: não tem preço que compre isso. O mago, a Bíblia diz que era o mago. Eu quero comprar isso aí, eu quero comprar isso daí que você faz. Não tem dinheiro que compre isso. Querido, nós precisamos como igreja entender que nós temos o maior tesouro do mundo. Você está aqui, querido? Tocou o coração do povo, é que assim, eles olharam e falaram assim: cara, eles têm o que eu preciso. Está aqui, irmão? Eu olho, eu fico olhando assim, muitos da igreja, alguns cristãos, procurando o que eles têm, sendo que na verdade é eles que têm que procurar o que nós temos. 5 passos para a riqueza, 10 passos para eu me tornar um milionário, do 0 ao 1 milhão, 1 milhão mesmo, da espiga de milho, tá? Sendo que eles que deviam estar procurando o que a gente tem. Mas sabe por que isso acontece? Porque a gente perdeu o senso de propósito. Porque a gente perdeu o senso de propósito, porque a gente perdeu o foco. Se você puder, abra lá sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Sei que eu já pedi para a gente ler alguns versículos desse texto, mas não foi todos. Jesus dá uma ordem para nós. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ele diz: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Olhe para alguém e diga: isso é uma ordem. Diga mais alto: isso é uma ordem. Ele diz: vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Como eu prego o evangelho? Com a minha boca, com as minhas ações, com as minhas atitudes. E muitos de nós estamos preocupados com as coisas que são da terra, sendo que Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: se preocupem com as coisas que são do céu.
E a gente precisa voltar a se apaixonar por Jesus. Eu vou dizer isso de novo, a gente precisa voltar a se apaixonar por Jesus. Sabe por quê? Porque o que o Senhor quer de nós é que a gente seja as mãos dele, os pés dele, aonde nós estamos. Você nasceu na família que você nasceu, para ser a mão de Jesus, para ser os pés de Jesus, e para ser a boca de Jesus naquele lugar. Você está trabalhando no lugar que você está, para ser a boca de Jesus naquele lugar, para ser as mãos de Jesus naquele lugar, e para ser os pés de Jesus. Você tem o que você tem, para você ser as mãos de Jesus, a boca de Jesus e os pés de Jesus naquele lugar. Enquanto a gente não entende isso, a gente vai se perdendo. E olha que interessante. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que faz o que Jesus mandou. Não é aquele que pensa que faz. Não é quem planeja fazer. Porque tem gente que só planeja. Ô bispo, estou planejando fazer isso. Já comigo. Uma coisa é planejar, outra coisa é fazer. Olha que interessante isso. Marcos 16, pode descer os versículos agora. Versículo 19. Jesus disse tudo isso em que ele falou. Vão pelo mundo, estes sinais acompanharão. Agora, olha o versículo. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E Jesus cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então os discípulos saíram. Olha que interessante. Ao mesmo momento em que Jesus é levado aos céus, Jesus, eu acredito que está olhando na nuvem ainda. É ao mesmo tempo que os discípulos vão. É o mesmo momento que os discípulos se movem e falam, vão pregar o Evangelho. E eles começaram a se mover. E eles começaram a caminhar e lançar a semente do Evangelho. E a Bíblia diz algo muito importante. E o Senhor cooperava com eles. O Senhor cooperava com eles. O que é cooperar, irmão? O que é cooperar? Em outras palavras, ajudar. Agora, quem está ajudando é quem está fazendo? Quem está ajudando é quem está começando? Quando alguém é ajudante, ele está ajudando alguém que está. Agora, você quer que Jesus ajude você, se é que você não está fazendo? Senhor, me ajuda a pregar a palavra. Como se você não está fazendo nada? Senhor, me ajuda a ser um canal de bênção. Como? Se você não abre a boca. Senhor, me ajuda a curar a vida das pessoas. Como? Se você não vai até os doentes. Então a gente quer a ajuda de Deus, mas a gente não se move para nada. A Bíblia diz que o Senhor começou a cooperar com os sinais. Ao nível e ao passo que eles iam se movendo, o Senhor ia cooperando, vai lá. O Senhor ia confirmando, vai lá, está curado. Então, quando eu começo a me mover, o Senhor começa a consolidar aquilo que eu estou fazendo. O Senhor começa a abençoar aquilo que eu estou fazendo. Então, querido, o que falta para muitos de nós como igreja é a gente começar a se mover. As nossas desculpas, elas impedem a gente de receber o que Deus tem para a nossa vida. Porque a gente quer justificar o injustificável. E eu acho que esses dias a gente precisa entender, não, nós temos que trabalhar sim, cada um está num ambiente. Se eu pegar aqui, cada um trabalha num lugar.
Agora presta atenção como é interessante isso. Cada um trabalha num lugar do estado de São Paulo. Alguns trabalham fora da cidade. Você imagina, se cada um tivesse no lugar que está, sendo um canal de Deus para as pessoas que estão ali. Cada um mora em uma rua aqui. Você imagina se cada um tivesse sendo canal de Deus para as pessoas que moram na sua rua. Você quer a ajuda de Deus, querido? Quem quer a ajuda de Deus aqui? Então faz. Olha para alguém e diga, só faz. Que o Senhor vai te ajudar. Então, tem uma palavra, né? Na verdade é mais um ditado do que uma palavra. Faça sua parte que eu te ajudarei. O pessoal fala que isso tem na Bíblia, não tem na Bíblia. Ah, eu te ajudo e eu te ajudarei. Faz sua parte que eu te ajudarei. Isso não está na Bíblia. Mas o que a gente vê aqui é que quando eu me movo, o Senhor coopera comigo. Quando eu me movo, o Senhor coopera comigo. Você está entendendo, querido? A Bíblia diz que eles partiram para pregar por toda parte. Diga comigo, toda parte. Irmão, toda parte é uma pequena parte? Toda parte é a menor parte? Não. Então eles saíram para pregar em toda parte. Então eles tinham um propósito no coração. A gente vai cumprir o que Jesus disse. A gente vai começar a se mover. Eu quero dizer algo para você aqui essa noite. Se você decidir se mover no propósito de Deus, eu quero dizer, o Senhor está disposto a cooperar com você e fazer aquilo que você não pode fazer. O Senhor vai começar a fazer aquilo que você não pode, aquilo que está fora do seu alcance. Deus vai começar a alcançar, mas tudo depende de uma ação sua, de um movimento seu. Porque a igreja primitiva, ela não parava. Ela não parava. A Bíblia diz, eu quero que você abra a Bíblia em Atos 2. Eu quero que você vá no versículo 46. Versículo 46. Eu vou dizer para você o porquê que não acontece tanto milagre hoje. Eu vou falar da nossa igreja aqui. Como aqui tem a maioria é só discípulo, não tem gente nova aqui, então hoje eu vou aproveitar para dar essa palavra pastoral. Por que não acontece tanto milagre nessa igreja? Vou dizer por quê. É bíblico. Versículo 46. Qual é a primeira coisa que diz aí? Pronto. Qual é a primeira frase antes da vírgula? Todos os dias. Toda a igreja diz comigo, todos os dias. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. É alguns dias? São pequenos dias? São 2 dias? É um dia? São quantos? Olha só o que diz, todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Sabe qual é o nosso problema hoje aqui? Eu digo nós como igreja, não é só o problema dessa igreja, mas da maioria das igrejas, é o seguinte, que a gente se reúne pouco, e esse é o problema. A gente só tem 2 cultos na semana, e a maioria falta em um, e tem gente que já não vem faz muito tempo, nem nos 2. E esse é o problema, que não acontece milagre na tua vida, que você não participa de nada com a igreja. E não tem como você ter Jesus sem ter igreja. Não tem como você se relacionar com Jesus sem se relacionar com a igreja. O problema é que a gente se reúne pouco, e os poucos, quando se reúnem, é de má qualidade. Preocupado com isso, com aquilo, com amanhã, o que eu vou jantar daqui a pouco?
E o que a gente precisa resgatar é exatamente isso. Eles se reuniam todos os dias, orando juntos, clamando juntos. A geração de cristãos que hoje a pessoa quer se reunir virtualmente, é um relacionamento virtual. E sabe por que eu sei que a igreja nunca vai acabar? Nunca vai acabar. Nunca vai acabar a igreja. Você pode ficar tranquilo, irmão. Ah não, o digital está vindo aí e vai substituir. Não vai substituir, esquece. Não tem como. Por quê? Porque o ser humano tem se substituir, vai virar um colapso. Todo mundo vai morrer de ansiedade. Por quê? Porque o ser humano tem necessidade de contato uns com os outros. Isso é psicologia. O ser humano precisa de contato. O ser humano precisa de ter afago uns com os outros, olhar nos olhos. Por isso que a família é a base. E a família, quando ela começa a se perder, quando um começa a se distanciar do outro. Aí a família se perde. Quando o filho está num lugar, o pai está no outro, a mãe está no outro e começa a ficar distante. A distância enfraquece a base da família. Isso é a realidade. Agora, eu sei que a igreja não vai acabar, por quê? Porque a igreja precisa de contato, o ser humano precisa. E por que a igreja crescia em Atos 2? Porque todos os dias eles estavam juntos. E a gente está orando junto. E a gente está batalhando junto. E a gente está guerreando junto. E a gente tem problema? Tem, mas nosso problema também é junto. Não é só meu problema, é o nosso problema. Não é só a minha realidade, é a nossa realidade. Agora, quando eu estou junto com a igreja, quando eu me reúno, a Bíblia diz que todos continuavam a se reunir juntos. Vamos orar juntos. Vamos guerrear juntos. E sabe o que é interessante? Olha o Senhor de novo aparecendo no versículo 47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Tem gente aqui que se vê, eu entendo a realidade de cada um, mas eu digo, quando nós dizemos que a igreja é uma família, é porque ela é uma família de verdade. Se você deixa de ver teu parente por muito tempo, ele já não é mais teu parente. Como assim, bispo? Não estou falando do sangue não, irmão, porque ele vai continuar sendo teu sangue. Mas você considera o teu amigo mais íntimo do que ele, sim ou não? Por quê? Intimidade foi perdida. Perdeu a intimidade, a gente não se comunica mais. E o problema da nossa vida aqui, da nossa igreja é esse. Quando se reúne, a gente se reúne e ninguém sabe conversar com ninguém. E o poder da igreja está nisso. Vamos conversar. Vamos se ajudar. Sabe por que o povo judeu é o povo que mais cresce no mundo? Porque judeu não compra em outra loja que não for do irmão judeu. Está entendendo? Judeu não vai na outra loja comprar de outra que não é teu irmão. Você já viu judeu aí pegando ônibus? Nossa, eu encontrei um judeu pegando ônibus hoje. Você não vai encontrar, querido. Eles são prósperos. E por que eles são prósperos? Porque eles são melhores que a gente? Porque eles têm uma promessa a mais de Deus do que a gente? Não, a mesma palavra que ele tem, você também tem, irmão. O problema é que a gente não pratica. Esse é o problema. Em vez da gente nos unir juntos, vou comprar em outra loja. Vou pedir de outra pessoa. Eu não consigo entender isso no meio do povo de Deus. Se eu tenho um irmão que trabalha com qualquer outra coisa e eu preciso disso, jamais eu vou comprar na vida do ímpio e não abençoar meu irmão. A igreja, querido, olha aqui para mim. Diga comigo, todos os dias eles estavam juntos. E olha que interessante, ele diz, a gente tinha tudo em comum. Ele fala aqui a Bíblia. É Lucas que está escrevendo Atos. Nós tínhamos tudo em comum.
Olha que interessante, a gente se ama porque a gente tem tudo em comum. Não é o mesmo trabalho, mas é o mesmo propósito. Sabe quando que Deus vai começar a operar milagres na sua vida, querido? Sabe quando que Deus vai começar a fazer coisas sobrenaturais na tua vida? Quando você estiver conectado com a igreja dele, todos os dias. Não é a igreja Inovar, não. É a igreja Camila, é a igreja Edna, é a igreja Nalva, é a igreja Silene, é a igreja Sabrina, é a igreja Nivaldo. Quando você estiver conectado com a igreja, Deus vai olhar e falar assim: eu vou derramar algo sobrenatural. E é interessante que depois que a Bíblia diz assim, todos os dias eles estavam juntos, tinham tudo em comum. Aí quem aparece na cena? O Senhor. Aí a Bíblia diz, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aí depois, no outro texto que nós lemos, eles saíram todos juntos para pregar. E quem aparece? O Senhor de novo. O Senhor operava com eles em sinais, maravilhas e prodígios. Ou seja, quando nós estamos juntos, nós atraímos o milagre de Deus, a provisão de Deus, os sinais de Deus na nossa vida. Amém, querido? Deus não vai abençoar o solitário. Não vai. Deus não vai abençoar o egoísta. Não vai. Ele vai olhar para a igreja dele e falar assim: a minha igreja. Por isso que a última oração de Jesus foi que nós sejamos um, que eles sejam um, como nós somos um. Porque Jesus, olha aqui para mim, irmão. Jesus sabe. Ele diz isso: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Jesus sabe que quando a gente estiver aqui, ó, nada vai poder parar vocês. A unção, o milagre, os caminhos. Quem decidiu hoje se mover por essa palavra? Quem decide hoje se mover por essa palavra? Quem quer viver sinais, prodígios e maravilhas aqui? Quem quer viver coisas sobrenaturais aqui? Diga eu. Quem quer viver milagres, prodígios e maravilhas? Diga eu. Então fique de pé no seu lugar. Eu quero que você erga as suas mãos, feche os seus olhos. Comece a orar no teu lugar e pedir: Senhor, eu me corrijo nesse momento. E comece a orar e falar assim: Senhor, eu quero estar conectado com o Senhor. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Feche seus olhos, comece a orar no teu lugar, querido. Coloca a mão no teu coração e comece a lembrar da tua casa, da tua família, e comece a colocar eles também diante de Deus. Diga: Senhor, eu começo a orar nesse momento. Eu digo: eu quero viver coisas sobrenaturais na minha vida. Eu não quero ser somente um cristão que é um bom cidadão ou tem um bom respaldo nas pessoas, não, mas eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Queridos, o Senhor Ele tem gerado isso no nosso coração, e são dias que nós vamos viver o sobrenatural dEle, são os dias que nós vamos viver coisas extraordinárias nele, mas vai primeiro partir de uma decisão nossa e de um mover nosso. Pega suas mãos, feche os teus olhos e diga: Senhor, eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Comece a orar e diga: Pai, eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Não vim eu quero viver atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim. Comece a orar no teu lugar, querido. Mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Pega suas mãos e diga: Senhor, eu quero ter o Senhor. Eu quero expor o Senhor. Eu quero manifestar a tua glória. Eu quero, onde eu estiver, ser um canal de bênção. Jesus, não Oh, meu deves Deus. nada para mim. Mais do que tu podes fazer, só quero a ti.